Entre em qualquer pátio de carros usados nos Estados Unidos e você os verá estacionados na última fileira, empoeirados, ignorados, já marcados por duas reduções de preço, porque ninguém com menos de 50 anos quer ser visto dirigindo um deles. Enquanto isso, o vendedor direciona cada cliente para um SUV de devolução de leasing com uma garantia estendida que ele reza para que comprem. Aqui está o que 24 anos sob o capô me ensinaram. Os três SUVs de luxo que estou prestes a mostrar são os que eu aconselho meus próprios pais a comprarem. São aqueles nos quais coloquei minha sogra na primavera passada. São os que chegam à minha oficina com 180 mil milhas e saem com nada mais do que uma troca de óleo e um aperto de mão. E cada um deles foi projetado de uma maneira que facilita a vida dos motoristas mais velhos, sem gritar, carro de idoso para quem vê da calçada. Estou falando de SUVs de luxo nos quais os idosos podem entrar sem uma barra de apoio, enxergar através deles sem torcer o pescoço e possuir por uma década sem uma única conta de conserto que os faça ligar para os filhos em pânico. O terceiro da minha lista é bom. O segundo é excelente. Mas o número um é o SUV. Eu entregaria as chaves ao meu próprio pai amanhã, sem hesitar um momento. E vou lhe dizer exatamente o porquê. Vamos direto ao assunto. Top 1 Acura RDX de segunda geração, 2013 a 2018. Uma joia desconhecida que prioriza a mecânica em vez do marketing. Este é um SUV de luxo subestimado e adaptado para idosos. Esta terceira escolha é o SUV do qual ninguém fala, porque a Acura tem o pior departamento de marketing do setor de carros de luxo. Eles constroem veículos mecanicamente excelentes e os promovem como se estivessem pedindo desculpas. É exatamente por isso que esta máquina é uma mina de ouro para os idosos no momento. No outono passado, uma professora aposentada veio à minha oficina com a filha. Ela tinha 71 anos. Tinha acabado de passar por uma artroplastia no joelho esquerdo e seu velho Subaru Forester a matava de dor toda vez que ela precisava entrar ou sair. Sua filha a estava empurrando para um Honda CR-V, novinho em folha, porque, em suas palavras, a mamãe precisa de algo confiável. Perguntei a elas qual era o orçamento. 16 mil dólares. Eu disse para me darem uma hora e depois voltarem. Consultei 3 anúncios no AutoTrader, liguei para um amigo em um pátio de vendas no atacado e encontrei um Acura RDX 2016 com 64 mil milhas por 15.400 dólares. Tração integral, couro, bancos aquecidos, o pacote completo. Elas o levaram para casa naquele fim de semana. Ela voltou 6 meses depois para sua primeira troca de óleo, me abraçou e disse que seu joelho não doeu nenhuma vez ao entrar ou sair. Não sou eu tentando vender nada a você. É uma cliente real me dizendo algo real. Aqui está o que torna o RDX de segunda geração tão especial. E esta é a parte que a Acura deveria ter gritado aos quatro ventos. Eles colocaram o V6 J35-6 nesta máquina. É um V6 de 3,5 litros, naturalmente aspirado e com injeção no coletor. Preste atenção a essas palavras porque elas importam. Naturalmente aspirado significa que não há turbocompressor, com risco de quebrar aos 90 mil milhas. Injeção no coletor significa que não há acúmulo de carbono nas válvulas de admissão, como em todos os concorrentes alemães de injeção direta no mercado. Este motor pertence à mesma família do Honda Pilot e do Honda Odyssey, que ultrapassam regularmente as 250 mil milhas, precisando apenas de fluidos. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas, não um CVT, não uma dupla embreagem, uma verdadeira automática tradicional, com conversor de torque que a Honda vem aperfeiçoando desde o início dos anos 2000. Vi exatamente 2 dessas transmissões falharem na minha carreira, e ambas porque o proprietário nunca havia trocado o fluido, nunca usando o fluido original de fábrica aos 180 mil milhas. Isso não é um problema de transmissão, é um problema humano. Agora vamos falar sobre por que isso importa especificamente para motoristas mais velhos. A altura do assento do RDX é de 23 polegadas em relação ao solo. É o ponto ideal. Você não precisa escalar como se estivesse subindo em um quarter runner e não precisa descer como se estivesse entrando em um sedã.
Você simplesmente desliza para dentro. As portas abrem a quase 80 graus, o que significa que qualquer pessoa com um quadril rígido ou problemas nas costas tem todo o espaço necessário. A área envidraçada é imensa. A visibilidade em todas as direções é excelente, porque a Acura ainda não a havia estragado com as linhas de cintura altas e gigantescas que todos os novos SUVs possuem. O preço atual de mercado para um RDX 2016, com menos de 80 mil milhas, gira entre 14 mil e 17 mil dólares, dependendo do acabamento e da região. Compare isso com um BMW X3 do mesmo ano, que custa entre 19 mil e 24 mil dólares, e lhe custará 2.800 dólares em consertos nos primeiros 2 anos. Se o histórico da minha oficina significa alguma coisa, o RepairPal coloca o custo anual de manutenção do RDX em cerca de 497 dólares. O do X3 é de 1.034 dólares. Não é um erro de digitação. É o dobro. Quando você for comprar um, aqui está a sua lista de verificação. Primeiro, verifique a tampa do porta-malas elétrica. Alguns modelos mais antigos tinham um motor que enfraquecia por volta de 100 mil ciclos. É um conserto de 380 dólares se quebrar, então use isso como poder de negociação. Segundo, ouça o sistema VTEC em marcha lenta. Você deve ouvir um ronronar suave e regular. Qualquer ruído metálico que não desapareça após o aquecimento significa que um proprietário anterior rodou com pouco óleo. Caia fora. Terceiro, verifique o fluido do diferencial traseiro nos modelos com tração integral. A Acura recomenda trocá-lo a cada 30 mil milhas, e quase ninguém faz isso. Se parecer café, reserve 150 dólares para fazer a manutenção imediatamente. O RDX é a escolha discreta desta lista, mas o próximo SUV é aquele pelo qual os mecânicos realmente brigam nos leilões, porque querem um para suas próprias famílias. Top 2 Lexus GX 460. O tanque de guerra de luxo projetado para durar várias décadas. Esta segunda escolha é, na minha humilde opinião, o SUV de luxo mais super projetado já vendido nos Estados Unidos e que ninguém fora do círculo da Lexus parece conhecer. E defenderei essa afirmação até o dia em que me aposentar. Alguns anos atrás, um homem veio à oficina, no final dos seus 60 anos, um engenheiro aposentado, o tipo de cara que faz 3 perguntas de acompanhamento para cada resposta que eu dou. Ele dirigia um Mercedes GL 450 2008 e tinham acabado de lhe cobrar 4.200 dólares por um conserto na suspensão a ar. Ele queria saber se valia a pena consertar ou se deveria vendê-lo e comprar outra coisa. Eu disse a ele para vendê-lo naquela mesma tarde. Ele me perguntou o que eu compraria no lugar dele. Eu disse um Lexus GX 460 e o vi me encarar como se eu tivesse sugerido um trator. 2 semanas depois, ele voltou em um Lexus GX 460 2014 que havia encontrado por 24.500 dólares com 91 mil milhas. Hoje, essa caminhonete tem 168 mil milhas. A única coisa de que precisou foi de uma bateria, freios, pneus e um rolamento de roda aos 152 mil milhas. Ele me envia uma mensagem de texto todo mês de janeiro para me dizer o que economizou em comparação com o que o Mercedes teria lhe custado. O número do ano passado foi de 7.800 dólares. Aqui está o porquê de o GX 460 ser pura poesia mecânica. O motor é o 1UR FE, um V8 de 4,6 litros. É naturalmente aspirado. Possui tanto injeção no coletor quanto injeção direta, o que resolve o problema de acúmulo de carbono que aflige todos os outros V8 de injeção direta no mercado. Ele usa uma corrente de distribuição. Não há turbo. Não há nada eletronicamente complexo que possa quebrar. Os engenheiros da Toyota construíram este motor para o mercado internacional, incluindo partes do mundo onde não há uma concessionária Lexus num raio de 1.000 milhas. Eles o projetaram para ser consertado com ferramentas manuais em um celeiro. Isso não é um exagero. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas que a Toyota fabrica há mais de 15 anos, com efetivamente 0 mudanças, porque eles acertaram na primeira vez. A caixa de transferência é de tração nas 4 rodas, em tempo integral, com um diferencial central, Torsen,
o que significa que você pode deixá-lo no modo de direção em qualquer clima, em qualquer superfície, e nunca mais pensar nisso. Para um motorista idoso que não quer se incomodar com botões e modos, essa simplicidade é tudo. Agora, a parte adaptada para idosos. O GX tem uma altura de entrada maior que a do RDX, mas a Lexus colocou um estribo lateral em cada modelo e a abertura da porta é enorme. Meu cliente com problemas nas costas acha na verdade mais fácil do que seu antigo Mercedes, porque ele pode se sentar e depois balançar as pernas para dentro, em vez de ter que se dobrar em um assento baixo. Os bancos são aquecidos, ventilados, com ajuste elétrico de 10 posições, e o volante é telescópico em 4 polegadas completas. Você pode ajustar uma posição de assento que sirva para uma avó de 1,57 ou para um avô de 1,93 m. Os bancos oferecem um conforto real e a cabine é fácil de conviver. O Repair Pal avalia o GX460 em 3,5 de 5, o que parece modesto, mas aqui está a pegadinha. Essa nota inclui a mão de obra da oficina com as taxas das concessionárias. A frequência real de consertos está entre as mais baixas de todos os SUVs de luxo já medidos, o que atesta sua confiabilidade. O custo médio anual é de cerca de US$ 750. Mas, pela minha experiência com uma dúzia desses veículos, o custo real está mais próximo de US$ 400 por ano. Se você tem uma oficina independente de confiança, a probabilidade de um conserto de grande porte é de 9%, ou seja, metade da média dos SUVs de luxo. Os preços hoje para um GX460 de 2014 a 2016, com menos de 100 mil milhas, ficam entre 24 mil e 30 mil dólares. Parece muito até você perceber que o Mercedes GLE do mesmo ano gira entre 22 mil e 28 mil dólares e exigirá 5 mil dólares em consertos em 3 anos. Ou o BMW X5 que se deprecia mais rápido, mas custa 3 vezes mais para manter, o que afeta o valor. Lista de verificação de inspeção. Primeiro, verifique a suspensão a ar no eixo traseiro. O G-Charge usa um sistema pneumático apenas na traseira e é confiável, mas as bolsas podem desenvolver vazamentos lentos por volta de 130 mil milhas. Uma bolsa nova custa cerca de US$ 400 instalada. É barato, mas verifique se está funcionando. Segundo, verifique o funcionamento da porta traseira de abertura lateral. É uma substituição de dobradiça de US$ 600 se ela ceder. Terceiro, olhe por baixo para ver se há algum kit de elevação de reposição ou danos de off-road. Alguns proprietários anteriores levam essas máquinas para fazer trilhas em pedras, para o que elas foram construídas, mas isso adicionará desgaste à suspensão. Quem deve comprar um GX460? Qualquer pessoa que planeje manter um veículo por 15 anos ou mais. Qualquer pessoa que reboque um barco, um trailer ou uma carreta. Qualquer pessoa que queira a menor probabilidade absoluta de ficar parada na beira da estrada. Se você tem uma longa entrada de garagem em um estado com neve e valoriza a longevidade, este é o carro. Quem deve evitá-lo? Ele faz 17 milhas por galão, então os custos de combustível podem ser altos. Se você dirige 60 milhas por dia para ir ao trabalho, a conta de gasolina vai doer. E se você não consegue estacionar confortavelmente um SUV de 192 polegadas, procure o modelo menor. Mas isso me leva ao número 1, o único SUV que recomendei a mais clientes aposentados do que qualquer outro veículo em 24 anos. Top 3 Lexus RX 350. A referência absoluta para um conforto sem nenhuma dor de cabeça técnica. Se este vídeo faz sentido para você, faça-me um favor e clique no botão de inscrição. Eu faço essas análises toda semana. Agora vamos falar sobre o SUV, que na minha opinião profissional, é o veículo de luxo mais adaptado para idosos e o mais fácil de manter já construído. O RX 350, de 2010 a 2015. A terceira geração é o SUV que eu digo às pessoas para comprarem quando me dizem que querem um carro que terão até pararem de dirigir completamente. Tenho uma cliente no momento que comprou um RX 350 2013, em 2016, com 38 mil milhas. Ela acabou de completar 78 anos no mês passado. O carro tem 142 mil milhas.
Em 9 anos de propriedade, ela gastou US$ 1.890 em consertos. E isso inclui os freios, 2 baterias e um regulador de janela. Isso dá US$ 210 por ano. Não há nenhum SUV de luxo no planeta que chegue perto desse número. Nenhum. Aqui está a engenharia. O motor 2GR-FE V6 de 3,5 litros, naturalmente aspirado, injeção no coletor e corrente de distribuição. É amplamente considerado um dos motores V6 mais confiáveis da história automotiva. A Toyota o construiu para o Camry, o Avalon, o Highlander, a Sienna e os Lexus RX e IS. Ele equipa literalmente milhões de veículos em todo o mundo e tem um histórico documentado de 300 mil milhas com os componentes internos de fábrica. Não estou exagerando. Eu pessoalmente desmontei 2 desses motores para inspeção com mais de 280 mil milhas e ambos apresentavam um desgaste dos cilindros dentro das tolerâncias de fábrica. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 6 marchas, a U160E da Toyota. Existem fóruns online onde proprietários publicam transmissões de 400 mil milhas, com o fluido original ainda funcionando. Não recomendo que você pule a troca de óleo, mas o ponto é que este conjunto mecânico é mais do que blindado. É fundido em concreto. Agora, eis por que o RX 350 é o SUV perfeito para idosos. A altura do assento é de 21 polegadas, o que é a altura de entrada absolutamente ideal para alguém com problemas no joelho ou no quadril. A Lexus chama isso de assento na altura de cadeira, e isso realmente significa algo. Você não escala, você não desce, você se senta. As portas abrem amplamente. As soleiras das portas são baixas, e o assoalho é plano. O volante é telescópico e inclinável. Os espelhos são enormes. Os pontos cegos são menores do que em quase qualquer SUV moderno, porque a Lexus priorizou a visibilidade em vez do estilo. A qualidade do passeio é o que realmente o vende. A Lexus ajustou esta geração especificamente para o conforto. Ele desliza sobre buracos que sacudiriam um SUV alemão. Para alguém que sofre de artrite, problemas nas costas ou simplesmente sensível a um passeio brusco, a diferença é da água para o vinho. E a cabine é tão silenciosa que você pode fazer uma ligação a 70 mph sem levantar a voz. O preço atual é o argumento decisivo. Um Lexus RX 350 de 2013 a 2015, com menos de 90 mil milhas, é vendido entre 17 mil e 22 mil dólares. Compare isso com um Audi Q5 comparável do mesmo ano, que custa entre 16 mil e 20 mil dólares. Você está olhando para o mesmo valor por um SUV que, de acordo com todos os registros de oficina que já vi, custará uma fração para manter. O Audi precisará de uma substituição do tensor da corrente de distribuição aos 100 mil milhas, que custa 2.800 dólares. O Lexus precisará de um filtro de ar. O Repair Pal coloca o custo anual de manutenção do RX 350 em 517 dólares, o que é o mais baixo de todos os SUVs de luxo de médio porte no mercado. A probabilidade de um conserto de grande porte é de 9% contra 19% da média do segmento. Deixe-me dizer isso de forma mais clara. O Lexus RX tem metade da probabilidade de precisar de um conserto de grande porte do que um SUV de luxo médio. Lista de verificação de inspeção. Primeiro, verifique o painel em busca de rachaduras. Alguns modelos de 2010 a 2013 tiveram um problema no painel em climas quentes. A Toyota estendeu a garantia e a maioria foi substituída, mas verifique. Segundo, ouça qualquer zumbido vindo da direção assistida. O RX usa assistência elétrica e o motor pode se desgastar em alta quilometragem. Custa 700 dólares para consertar, então use isso para negociar. Terceiro, verifique os amortecedores da tampa do porta-malas traseiro. Eles enfraquecem por volta de 100 mil milhas e a tampa começará a descer. 80 dólares por um par. Conserto fácil de fazer você mesmo. Quarto, minha dica de profissional. Encontre um que pertenceu a um único motorista idoso. Verifique o desgaste interno. Se o apoio lateral do banco do motorista estiver quase sem arranhões, você tem um vencedor. Quem deve comprar este SUV?
Honestamente, quase qualquer motorista idoso. Se você quer um SUV de luxo que possa comprar hoje, dirigir por 10 anos e nunca se preocupar, é este. Se você tem problemas nas articulações, a altura do assento por si só já vale o preço de entrada. Se o seu cônjuge o dirige às vezes e é mais baixo ou mais alto que você, a capacidade de ajuste é fantástica. Quem deve evitá-lo? Se você precisa de 3 fileiras, pegue o Highlander em vez disso. Mesmo motor. Se você precisa rebocar mais de 3.500 libras, olhe para o GX 460. E se você quer uma direção esportiva, o RX é confortável, não afiado. Ele se dirige como um sofá bem estofado. E é exatamente isso que a maioria dos motoristas mais velhos deseja. Conclusão. Faça a escolha certa para a sua paz de espírito e para o seu bolso. Aqui está a minha palavra final sobre esses três. O Acura RDX é a escolha econômica. O Lexus GX 460 é o tanque de guerra superprojetado e o Lexus RX 350 é a referência absoluta. Qualquer um deles oferecerá a um motorista idoso uma experiência de luxo sem as contas de conserto de luxo. E qualquer um deles durará mais do que veículos vendidos pelo dobro do preço. Esqueça as devoluções de leasing alemãs. Esqueça as parcelas de carro novo. Compre um desses três. Faça uma inspeção pré-compra com um mecânico independente e dirija-o durante a próxima década com um sorriso no rosto. Cuide do seu carro e ele cuidará de você. Se esta análise mudou a sua visão sobre veículos usados, inscreva-se no nosso canal e clique em curtir. Nós desenterramos a história mecânica que outros tentam ignorar. Prepare o seu futuro na estrada. O próximo tesouro automotivo será revelado em breve.